Eu vou dar continuidade ao ponto que ele começou, que é falar sobre os distintivos batistas, né? Então, ele falou sobre o primeiro distintivo, que é uma membresia regenerada. Então, o Léo estava descrevendo marcas de uma igreja batista, tá? E na minha aula, então, eu vou tratar dos dois próximos, dos 4 próximos distintivos, na verdade, tá? Vou começar falando sobre o batismo do crente. Então, já tendo situado que eu vou falar sobre os distintivos, eu explico que, por algumas vezes, eu vou fazer menção a outras denominações aqui, mas a minha fala não tem cunho apologético, né? O que significa que eu não vou me propor aqui a defender uma posição ou outra. Não é proposta, tá? Eu vou explicar no que a gente crê, e é isso. Assim, é uma apresentação do que a gente crê. Eu não vou levantar a argumentação de um lado para batizar criança, de outro lado para batizar somente crentes, imersão, aspersão, efusão. Não vou me aprofundar nisso, senão a gente vai ficar num tema só. É outra proposta, então eu vou passar aqui por esses temas. Tá? Então, tendo explicado isso e tendo esclarecido, começo falando sobre o batismo dos crentes. Esse que provavelmente é o mais conhecido dos distintivos batistas, né? Então, quando você diz que você é batista, você já associa ao modo de batismo, né? E os batistas, eles são credo-batistas. Então, apresentei talvez uma palavra nova que significa batismo de crentes. Então, quando você ouvir a palavra credo-batista, você sabe que você está ouvindo uma palavra que significa batismo dos crentes. Aqueles que professam a sua fé são, portanto, batizados. Sintetizando esse primeiro princípio em uma frase, como está ali no slide, eu diria o seguinte: o credo-batismo é simplesmente a ideia de que o batismo só deve ser aplicado a indivíduos que dão testemunho confiável da fé pessoal em Cristo. Tá? Então, nós batizamos aqueles que dão testemunho da fé pessoal em Cristo. Não é meramente você dizer que você crê em Cristo, mas é dar testemunho. Como que a gente testemunha sobre isso? Com as nossas vidas. Não à toa, o processo de membresia aqui da igreja, ele é moroso. Ele demora um pouco. Demora uns 6 meses, 8, a gente não tem pressa. Você não está privado de viver a vida de igreja enquanto isso, mas a gente precisa conhecer vocês. Então, temos pessoas aqui que estão na CBI não há muito tempo, que perceberam que a gente não tem pressa para correr, para tornar membro, para batizar. Não tem isso. Então, a gente garante que, com a sua vida, a gente consiga ver evidências de que se trata de um crente. Tá? E, falando sobre batismo, essas são as pessoas que a gente batiza. Tá? Uma curiosidade aqui é que os primeiros batistas, eles realizavam o batismo por efusão. Ou seja, eles despejavam água sobre a cabeça do que está sendo batizado. A gente está mais habituado a falar sobre imersão e sobre aspersão. Mas, lá na origem dos batistas, esse batismo acontecia por efusão. Acontece que um pastor, em 1614, ou seja, 5 anos após ali do surgimento da primeira igreja batista, digamos assim, ele propôs que o batismo devesse ser por imersão. Tá? Só que só em 1641 isso foi posto em prática. Então, a ideia surgiu em 1614. Em 1641, os membros passaram a ser batizados por imersão. Então, colocando tudo numa sentença só, passamos a ser credo-batistas por imersão. Tá? Agora, sobre a imersão, eu vou apresentar alguns argumentos pelos quais nós compreendemos que é o modo adequado de batizar o crente. Tá? E, em qualquer momento que vocês tenham uma dúvida, vocês podem falar, a gente vai conversando sobre isso. O primeiro argumento, ele é gramatical. Tá? Então, a palavra utilizada para batismo, em grego baptizo, não tenho conhecimento de grego, mas essa palavra utilizada no texto original para batismo, ela tem significado de imergir. Então, o significado da palavra é esse. E uma forma interessante da gente saber o que ela quer dizer é olhar como ela era usada naqueles tempos, né? Porque eles escreviam com as palavras no uso corrente delas. Então, essa mesma palavra era usada para descrever um navio que tinha afundado, por exemplo, para descrever um tecido
que tinha sido mergulhado em tinta até ser impregnado pela cor, ou então um utensílio mergulhado em água para purificação. Então, a palavra utilizada no uso corrente era para algo que entrava na água como um todo. Tá? Então, o significado de batismo é imergir. Então, por isso, a gente compreende que não se trata de uma aspersão, que é salpicar água, nem de uma efusão, que é jogar. Tá? Então é isso. Esse é o primeiro argumento, que ele é gramatical. Eu vou passar por alguns argumentos, de modo a dar mais corpo àquilo que a gente acredita. Tá? O segundo é um argumento contextual. As passagens bíblicas que falam sobre batismo, elas claramente demonstram o uso de imersão. E para isso a gente vai abrir a Bíblia aqui. Eu peço que vocês tenham a Bíblia, o celular por perto, porque eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Tá? O primeiro texto que a gente vai ler está em Marcos 1, 9 e 10. Então eu vou pedir que o Vinícius abra esse texto. Vou pedir que o Mariel abra João 3, 23. E vou pedir que o André abra Atos 8, 38 e 39. Tá? Então, eu pedi para Vinícius abrir Marcos, Mariel, João e André, Atos. Quando quiser. Logo ao sair da água, viu os céus rasgados e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Perfeito. Então, Jesus saiu da água. Se ele saiu, é porque ele entrou. Perfeito. Então, necessariamente, após o seu batismo, ele saiu da água. Se ele saiu, é porque ele estava dentro. Tá? Próximo texto de João. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo se dirigia para lá e era batizado. Bom, se o que fazia ele batizar era o fato de ter muitas águas... Tá. Se o fato dele batizar está relacionado a ter muitas águas, certamente não era uma mera aspersão, porque para aspersão só precisa de um potinho, nem para efusão, porque também com um potinho resolve. Então, se ele precisava de muitas águas, isso nos leva a pensar em imersão, tá? Entrar na água. E o André vai ler agora o texto de Atos. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Perfeito. Perceberam que eles desceram a água e depois saíram da água. Então, com esses três textos aqui, a gente fundamenta o nosso segundo argumento, que é um argumento contextual. O contexto nos leva a entender que a imersão é o meio pelo qual se batiza. Isso desde os registros do Novo Testamento. Tá? Agora, um argumento histórico. Alguém já ouviu falar na Didaquê? Didaquê é um documento histórico, né, que data ali mais ou menos de 100 depois de Cristo. Não é um texto canônico, não pertence às Escrituras, não é inspirado, portanto, mas era uma instrução dos primeiros cristãos. E nesse texto fala-se também sobre o batismo. O texto que está lá diz o seguinte: batiza em água corrente, se não tiveres, em outra água, e se não puderes, enfria em quente. Se não tiveres nenhuma nem outra, derrama a água 3 vezes sobre a cabeça. Então perceba, ele está orientando batizar em água corrente e, de modo alternativo, derramar água sobre a cabeça. Se é de modo alternativo, era um meio para realizar o batismo, apesar de não ter o meio corrente, que era por imersão. Tá? Então, aqui a gente consegue fazer uma inferência, já que a falta de água era uma exceção, não é a regra. Tá? Então, por inferência, a gente consegue pegar isso. Isso. Então, e é o que a gente pratica hoje. Né? Se a pessoa não tem condições de descer as águas, a gente ainda assim tem veios. Mas é exatamente isso. É muito interessante. Essa de daqui, todo mundo consegue ter acesso. É um livretozinho pequenininho. Tá? Vamos lá. Além disso, os pais da igreja, também, como Tertuliano e Crisóstomo,
eles descrevem o batismo como imersão tripla, tá? Justamente em razão da Trindade. Então, se é uma imersão tripla, e a gente está indo lá para o século II, século II e século IV, a gente percebe que há raízes históricas relevantes para imersão. Tá? Além disso, também tem o seu valor a arte cristã primitiva, como, por exemplo, mosaicos, aquilo que foi elaborado de arte na época, descrevia o batismo como uma imersão, figuras dentro de rios e lagos. Tá? Então, é interessante, nem sempre a gente vai a esse recurso, mas se ele descrevia dessa forma é porque era realizado assim. Tá? Então, também faz parte do nosso argumento histórico. A aspersão ela se tornou comum no Ocidente medieval, principalmente por conta de doença, do clima muito frio, também batismo de criança, escassez de água. Então, foi uma forma alternativa para, assim como o André falou, não deixar de batizar, mas nunca foi, no nosso entendimento, a forma padrão de fazer o batismo. Tá? Ok. Agora, um argumento simbólico. Então, estamos construindo aqui. São 4 argumentos. Então, falamos do argumento gramatical, contextual, histórico e agora simbólico. O símbolo do batismo é a morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. E isso só é representado de forma plena na imersão. Eu peço que Miguel leia Colossenses 2:12. Enquanto ele abre ali, a gente pode notar que, por exemplo, cada etapa dessa morte do velho homem com sepultamento e ressurreição possui correspondência no batismo. A morte é a descida às águas, o sepultamento é aquele corpo submerso, então ele sai das águas, fazendo menção à ressurreição. A aspersão ou efusão não conseguem simbolizar isso. Tá? Colossenses 2:12. Amém. Então, o texto fala de ser sepultado no batismo. E essa simbologia, essa não acontece de nenhuma outra forma que não na imersão. Tá? Essa pessoa, eu não sei qual é o título dele, então admito que é assim, mas ele disse que o batismo é o sermão silencioso da ressurreição. Achei uma forma bonita de dizer também, porque através do batismo proclama-se a verdade da ressurreição através desse ato, né, visível de todo aquele que se arrepende. Tá? Bom, além disso, a gente também falou, a gente fala de um credo batismo, né, por imersão. Então, eu tratei da imersão agora, expliquei porque a gente acredita que a imersão é o meio adequado. Agora eu vou falar sobre o credo batismo, que é o fato de a gente batizar somente crente. E isso é até mais simples, né? Porque não há evidências bíblicas de um incrédulo ser batizado. Então, isso é muito mais tranquilo da gente acreditar nisso. Quando se fala de pedobatismo, que é o batismo de crianças, a gente entende que se trata, na verdade, de uma imposição ao texto de algumas convicções internas. A gente entende que esse não é o significado que o texto nos dá. Então, a gente tem muita dificuldade com isso, porque, para nós, o pedobatismo ele carece de uma teologia robusta que o apoie. Tá? Ele busca recursos ali, ele busca textos para sustentar essa ideia, mas, ao nosso ver, na visão batista, não encontra. Tá? Então, seria o caso ali, porque já que as crianças não são crentes confessos, então seria algum caso, mas a gente explica por essa falta de base bíblica. Né? A gente não consegue identificar isso. Tá? Bom, o batismo ele está vinculado ao evangelho de 2 maneiras diferentes. Primeiro, ele está vinculado com o significado do evangelho, tá? Porque, como a gente acabou de mencionar, o batismo ele simboliza união com Cristo, purificação do pecado, regeneração, santificação e ressurreição dos mortos. Então, em seu significado do evangelho, ele se une com o batismo, há uma relação clara, mas também na proclamação do evangelho. Porque lá na Grande Comissão, quando Jesus comissiona os seus, ele diz que devem
fazer discípulos e batizá-los. Então, batizar não só simboliza toda essa união do seu povo com Cristo, mas também a proclamação e o avanço do Evangelho por todas as nações. Então, o batismo ele tem essas duas facetas, essas duas conexões com o Evangelho. Tá? Todas as confissões batistas afirmam o batismo do crente. Tá? E, em especial, aquelas posteriores a 1640 afirmam que deve ser por imersão. Lembrando que, na origem, era por efusão, jogava-se água. Em 1614, um ministro propôs a imersão, mas somente em 41 isso foi posto em prática, porque em 40 isso integrou os documentos da igreja. Tá? Então, em 1640, a gente tem a forma que a gente aplica hoje. E, para isso, tem aqui a primeira confissão de Londres, tá? Que é de 1644, portanto, é o documento assim, mais antigo que fala sobre a imersão, falando sobre o batismo da seguinte forma. O modo e a forma de administração desta ordenança, a Escritura sustenta ser a imersão ou o mergulho de todo o corpo sob água. Sendo este um sinal, deve corresponder ao que é significado, que são estes. Primeiro, a lavagem de toda a alma no sangue de Cristo. Em segundo lugar, a participação que os santos têm na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo. Em terceiro lugar, juntamente com uma confirmação exterior de fé, que tão certo quanto o corpo é sepultado sob a água e emerge de novo, assim certamente os corpos dos santos serão ressuscitados pelo poder de Cristo no dia da ressurreição, para que reinem com Cristo. Tá? Então, esse é o nosso documento histórico mais antigo que fala sobre a forma do batismo. Agora, tudo certo até aqui? Tudo bem. Então vamos dar mais um passo agora. Sobre a relação entre batismo, ceia do Senhor e membresia. Bom, historicamente, a maior parte dos batistas considera o batismo um pré-requisito tanto para a membresia da igreja, quanto para a participação na ceia do Senhor. Tá? Então, isso está registrado nos nossos documentos, isso é o que está como um lastro histórico. No que diz respeito à participação na ceia, existem 3 visões. Alguém já ouviu falar nessas 3 visões? Já? Quem não ouviu falar? Tudo bem também não ter ouvido falar. Isso é bom. É bom, porque a gente fala uma novidade, né? Falar novidade deixa muito animado, assim, né? Porque, vamos lá. Então, essas 3 visões são as seguintes: ceia aberta, restrita e ultra restrita. Como eu coloquei ali, mas a explicação eu vou dar agora. Primeiro, a ceia aberta, ela não é aberta a todos, mas ela é aberta a todos os cristãos. Então, nós, uma igreja batista, vamos receber aqui um presbiteriano, ele vai se juntar a nós e vai tomar a ceia conosco. Vamos receber um congregacional, um da Assembleia, um pentecostal, todos se unirão aqui, todos aqueles que professam, que fazem parte de uma igreja e já passaram pelo batismo, eles vão participar da ceia conosco. Tá? Isso aí aponta para a união universal dos crentes, afinal de contas o céu não é dos batistas, né? O céu é dos crentes. Então, lá nós encontraremos gente de todo tipo, né? De toda tribo, toda raça, denominação. Então, é isso. Então, essa é a ceia aberta. Temos também a ceia restrita, que restringe que os participantes sejam batizados por imersão. Então, alguns, nesses casos, ficariam excluídos, como, por exemplo, os que passaram por aspersão ou por efusão. Então, já é mais restritiva. Já a ceia ultra restrita limita somente aos membros dessa igreja local. No momento da ceia, aquele que não faz parte da CBI, ele é convidado ou conduzido a não participar desse momento, que é um momento exclusivo para membros. Entenderam a diferença? Tá? Então, existe essa distinção. Como vocês devem ter percebido, aqui na CBI, a gente pratica, a ceia aberta.
mas o pastor é bem claro no sentido de sempre dizer que participa da ceia, quem confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, está em comunhão com uma igreja local. Portanto, a gente não recomenda que, se você já foi crente um dia e está vivendo a sua vida do jeito que você quer e entra aqui na igreja, a gente não recomenda que você participe da ceia. A gente recomenda que você tem que ser batizado. O batismo é a declaração pública da sua fé. Então, a gente poderia até entrar em alguma discussão que fala do momento. Ele primeiro tem a fé, e aí o batismo é daqui a 2 meses e tem uma ceia no meio. Eu não vou entrar nessa discussão, porque aqui a gente pratica que a ceia é tomada somente por aquele que é batizado. Então, ao passo que uma pessoa demonstra fé, a gente entende que o batismo torna-se tão urgente quanto possa ser, então a gente entende essa importância de batizar e então já integrar na membresia e tomar a ceia conosco. Tá? Então essa é a nossa visão. Mas não é uma visão também que ignora, assim, o pastor faz questão de orientar isso. Percebam, na próxima ceia, que ele sempre alerta isso. Alerta que deve ser um cristão, confesso, em comunhão com uma igreja local. Tá? Bom, sobre a membresia, já que aqui eu conectei 3 temas, né? Batismo, ceia e membresia. Sobre a membresia, a gente entende que o batismo é o ingresso na membresia de uma igreja. Não faz sentido que você seja batizado e que você fique avulso, né? Então, por exemplo, tivemos um batismo algumas semanas atrás, talvez 3 semanas ou 1 mês, e esses irmãos passaram a integrar a membresia da CBI. Eles foram batizados e passaram por todo o processo, foram aprovados em assembleia, o seu batismo foi aprovado em assembleia, a igreja concordou com isso, o que demonstra nosso congregacionalismo, que eu já vou falar, e com o batismo deles, eles, então, ingressaram na membresia da CBI. Tá bom? Ok. Agora, falando sobre a política congregacional, que é o próximo ponto que eu tinha mencionado. A política congregacional, também chamada de congregacionalismo, é a crença de que as igrejas são governadas pelos seus membros. Tá? Em síntese, cada congregação opera sob o senhorio de Cristo por meio de processos democráticos. Então, não há influência externa que defina aquilo que nós vamos fazer. A CBI, os membros da CBI, deliberam sobre as nossas decisões aqui dentro, nosso testemunho. Então, isso está dentro dessa comunidade. Tá? Há um contraste que eu quero fazer a título de esclarecimento. Tá? Então, a gente tem o congregacionalismo, que pode ser comparado com o presbiterianismo e com o episcopalismo. Tá? Então, governo presbiteriano, episcopal e congregacional. O presbiteriano, a autoridade está nos tribunais da igreja, que são compostos por presbíteros, tá? E o episcopal, a autoridade está em um bispo ou então em um grupo de bispos. O que é diferente da estrutura do congregacional, que, na verdade, quem define é a igreja. Tanto que, quando vocês participam das assembleias, o pastor ele apresenta algumas pautas para que a igreja delibere. Inclusive, o próprio cargo de pastor. Né? Então, quando ele ingressou porque a igreja o reconheceu como pastor e o escolheu para isso. Quando a igreja vai aceitar um membro, quem aceita é a igreja, não é o pastor. Quando vai excluir um membro ou disciplinar, é a igreja e não o pastor. Então, o pastor ele não tem a última palavra, mas a igreja. Tá? Então, este governo está na igreja. Alguns textos bíblicos eu quero ler com vocês. 2 desses textos. Vou pedir para a Cris abrir Mateus 18, do 15 ao 20, e vou pedir para o Nogueira abrir Atos 6, do 1 ao 6. Isso.
toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso. Percebam que o processo de exclusão de um membro se dá através da decisão da igreja. Essa afirmação é muito importante. Tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligarem terá sido desligado nos céus. Isso demonstra a autoridade da membresia. Tá? O corpo, a membresia tem autoridade final nesses assuntos. Nogueira. Ora, naqueles dias, multiplicando-se uma queixa entre eles, os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica e aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12, reunindo todos os discípulos, propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse ministério. Quanto a nós devotaremos a oração e o ministro da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Palmer e Portugal, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram-se diante dos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Percebam que a comunidade escolheu entre eles aqueles que seriam os primeiros diáconos. Então, a gente acabou de ver 2 relatos aqui. O primeiro, a autoridade para a excomunhão, para ligar e desligar. Não só a excomunhão, mas também para o ingresso, porque o texto fala sobre isso, ligar e desligar. E outro, a autoridade para escolher oficiais. Tá? Além disso, lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte, só o versículo 5, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia a você. Então, Paulo escreve a Tito, dizendo que ele deveria constituir presbíteros naquela cidade onde ele passava. Ok, bom, Tito não é uma comunidade, né? Então se você teve um ouvido crítico, você vai dizer, bom, Tito não é uma comunidade, Tito é uma pessoa, né? Mas a gente entende que esta orientação, ela se amplia por toda a igreja, porque é uma orientação a Tito, mas que se aplica pela igreja de todos os tempos, tanto que a gente lê e compreende isso para os nossos tempos atuais. Então a gente percebe autoridade na igreja para 2 coisas em especial. Uma, admitir e excluir membros. E 2, levantar oficiais, quais sejam presbíteros e diáconos. Então, isso é da igreja. Além disso, nós também, por prudência, temos o hábito de apresentar o orçamento aos membros. Então, nós não só colocamos esses 2 elementos que são prescrições bíblicas, como também entendemos prudente apresentar o orçamento e também grandes investimentos. Então, a igreja decide comprar um imóvel, decide fazer um investimento grande, então a gente apresenta, a gente entende que é equilibrado e sábio da liderança apresentar isso e a assembleia decide. Tá? Então, mas percebam que a prescrição bíblica é para aqueles 2 que eu falei, tá? Para ingresso e saída e também para a eleição de oficiais da igreja. O congregacionalismo, ele decorre do sacerdócio de todos os crentes. Talvez você já tenha ouvido falar dessa doutrina presente em 1 Pedro 2,9. Né? É um texto conhecido
que diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus. Então, o fato de sermos sacerdócio real nos lembra da responsabilidade. Não é um poder que nos é dado para nosso engrandecimento, mas a responsabilidade que é carregar isso, porque está na mão da coletividade, da igreja de membresia regenerada, tomar esses tipos de decisões. Então, o sacerdócio de todos os crentes está intimamente ligado com essa doutrina de congregacionalismo. A gente não entende que os membros eles devem se submeter a um sacerdote que intermedia esse relacionamento, mas Deus se relaciona com cada um de nós e juntos nós formamos essa unidade que é a igreja. Agora, eu estou falando sobre congregacionalismo até agora. E não lhes parece uma democracia? O que vocês acham? O congregacionalismo ele seria uma democracia aplicada à igreja? O que vocês pensam sobre isso? Sim, seu Carlos balançou também, Roberto, parece muito. E, num primeiro momento, pode até parecer interessante, vamos dar voz a todos. E aí a gente vai ouvir e encontrar a forma mais equilibrada de decidir. Mas não é só isso, tá? Então a resposta não está totalmente errada, porque há alguma conexão, tanto que na definição a gente fala que a gente decide de forma democrática, né? Não é uma democracia no sentido político, assim, mas é de forma democrática porque todos aqui têm voz. Agora, não é uma democracia porque, na verdade, estamos sujeitos a Cristo. Eu botei até ali, cristocracia, né? Um neologismo, talvez, né? Acho que essa é a palavra. Então, botei uma cristocracia porque, na verdade, o reinado final é de Cristo e a igreja ela é composta por pessoas específicas. Se fosse democracia, qualquer um poderia decidir, mas a igreja é composta de crentes. Então, já há um filtro para as pessoas que vão participar desse processo de decisão. Então, chamar de democracia é pouco. É pouco. É menos do que é. Na verdade, aqui a gente tem decisões de cunho democrático, mas sujeitas ao senhorio de Cristo e observando os irmãos. Aqui eu não quero impor a minha vontade contra a vontade de seu Carlos, contra a vontade de Mariel, não é uma disputa. Eu não vou fazer lobby, eu não vou reunir um grupinho para ganhar nos votos, não é isso. Aqui a gente se submete a Deus e busca tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Gustavo, só para repetir, mas aí não tira aquele poder da última palavra da igreja? Não, como assim? É como a gente começou falando no início, que a igreja que decide e tal, e que não o pastor que tem a última palavra, mas a igreja que tem a última palavra. Mas se Cristo, né, é o nosso rei, né, vamos botar assim, então a igreja está abaixo de Cristo e as pessoas estão abaixo da... Eu não sei se eu consegui, foi só não consegui formular mas só para pensar mesmo, porque nesse caso, por exemplo, a igreja que decide, não o pastor somente decide, quando a gente fala de um governo congregacional, né? Mas nesse caso, Cristo está acima da igreja. Então, é isso que eu quero colocar. A forma visível da gente identificar a vontade de Deus ser cumprida na igreja é através de uma membresia regenerada. Então, o que os olhos veem? Os olhos veem uma igreja decidindo. Os olhos veem pessoas levantando a mão e votando. Mas o que acontece de fato é que o Senhor está conduzindo o seu povo para a sua vontade. Então, nenhum dos dois é mentira. A palavra final, no final das contas, é de Jesus, é do Senhor. E isso é manifesto através de uma membresia regenerada. Entendeu? Porque aqui a gente não quer só impor. A gente tem vontades próprias, a gente tem inclinações, gostos. Eu prefiro assim, eu prefiro assado. Só que aqui a gente se submete a Deus. E quando não, a gente se arrepende, busca. É isso que é o ideal de igreja. É buscar sempre a vontade de Deus. Mas é por aí que você falou, tendo em vista que Deus conduz o seu povo. Né? Perfeito. Bom, e aí eu preciso explicar a vocês que o congregacionalismo ele é o nosso modelo aplicado, mas ele não reflete a política do Novo Testamento. Bom, acabei de falar que nós aplicamos o congregacionalismo, agora eu estou dizendo que não era isso que faziam no Novo Testamento. Aí você vai falar, Gustavo, então como que faziam? A gente quer fazer. Não tem como.
porque a gente não tem apóstolos. Então, o congregacionalismo é uma aplicação contemporânea daquilo que é possível fazer em um mundo sem apóstolos. Apóstolos já passaram. Não há apóstolos contemporâneos. E como não há essa autoridade, a gente lida com o congregacionalismo, porque a gente entende que é a melhor adaptação da organização do Novo Testamento para a igreja dos dias de hoje. Tá bem? Ok. Agora eu vou apresentar alguns problemas. Vamos aqui levantar algumas questões que podem ser problemáticas do congregacionalismo e eu espero também dar boas respostas para essas problemáticas. Tá? Primeiro, é a política congregacional ou o congregacionalismo em comparação com a autoridade pastoral. Porque, se a gente lê o texto bíblico de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, a gente vai ver que a gente deve honrar e se submeter aos nossos líderes. Tá? O texto diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, há uma orientação clara aqui de que nós sejamos submissos e obedientes aos nossos líderes. Mas, bom, eu acabei de falar que o pastor, ele é eleito pela igreja. E aqui pode parecer uma contradição, porque a gente tem uma figura que exerce autoridade e essa figura que exerce autoridade tem a autoridade dela condicionada à nossa eleição, enquanto igreja. Tá? A verdade, eu vou trazer a organização não ficou melhor, né? Porque agora, então, vou responder essa. Tá? Então, isso que eu falei, qual que é a resposta? É que nós escolhemos, que nós levantamos os pastores com a finalidade de liderar. Ele não usurpou dessa função de liderar, ele não puxou para si depois de ter sido escolhido ou se esvaziou dela para ser escolhido. A igreja levanta uma pessoa que ela sabe que irá se submeter assim que ela for levantada, que vai obedecer. Não é uma obediência incondicional, é óbvio, porque, afinal de contas, nos submetemos à palavra de Deus, a vontade de Deus manifesta em sua palavra, mas é uma obediência condicionada à palavra e que nós escolhemos esse pastor para liderar a igreja. Tá? Então, é uma aparente contradição. Parece que contradiz, mas, no final das contas, isso se harmoniza, porque a gente está falando de uma comunidade que está sujeita à vontade de Deus, que ela está funcionando por propósitos maiores. Eu não estou falando de um mero sistema do mundo que busca impor a sua vontade, não. A gente está considerando que Deus, o tempo todo, está no cerne da vontade de todos aqueles que fazem parte da igreja. Então, o povo de Deus, ele busca a manifestação da vontade de Deus no seu meio. Então, isso não é de modo nenhum esvaziado, nem é tão vazio quanto um governo do mundo, assim, um governo político, uma coisa assim. Então, a gente tem isso sempre permeando as nossas relações. Então, a gente escolhe um pastor e a gente deve honrá-lo e se submeter a ele. Tá? Por outro lado, outro problema que também é muito recorrente em quem é membro antigo de igreja é ter participado de assembleias em que os irmãos não demonstram muito amor a Cristo nem aos outros irmãos. Vira um ambiente de disputa, vira um ambiente de confusão. Eu não sei se alguém já teve uma experiência traumática nesse sentido. Pessoalmente, eu não tive, mas a gente ouve falar de que em igrejas onde há assembleia, isso pode acontecer. Né? E isso pode acontecer mesmo. Isso pode acontecer na CBI algum dia. E se acontecer, a gente tem que se arrepender. A gente tem que buscar a Deus e tem que se submeter a Ele. Porque, na verdade, essas decisões são fruto do pecado. São fruto, muitas vezes, de uma membresia que não é regenerada. Muitas vezes de pessoas ali que, às vezes, nem crentes são, mas estão fazendo parte da Assembleia. Então, apesar de esses serem problemas possíveis, eles não maculam o sistema, porque o sistema
ele é dado por Deus para a igreja, e isso não é motivo suficiente para que a gente abra a mão dele e coloque outro. A verdade é que o fato de sermos pecadores, estarmos em processo de santificação, estarmos caminhando com Deus, faz com que, vez ou outra, a gente tenha essas manifestações do pecado, que ainda luta pela nossa carne, né? Então, isso tudo aqui não macula o método ou faz com que a gente desista, mas só manifesta aquilo que nós éramos antes, nossa natureza, e muitas vezes uma membresia que não é regenerada. Quando a gente tem um cuidado maior com quem vai compor a igreja, com aqueles que vão integrar a igreja, isso é diminuído. Não vou dizer que isso é eliminado totalmente, e nem vou dizer que a liderança da igreja, que os membros têm um critério perfeito para reconhecer quem é ou quem não é cristão. A verdade é que não tem. Mas quando a gente demonstra cuidado e zelo, isso já faz muita diferença. Porque hoje em dia, a gente vê muitas igrejas que têm a porta de entrada muito grande, que a pessoa chega e já é membro, já está envolvido, já está fazendo, já está participando, já está decidindo, já está ensinando, já está pregando. E aqui a gente fala, deixa eu te conhecer, vamos caminhar um pouco junto, vamos saber quem você é, vamos entender. E isso é um zelo pela própria igreja. Nós devemos zelar pela igreja. É claro que, no final das contas, a gente não consegue ter certeza, mas é o que a gente pode fazer. E aquilo que deve conduzir é o seguinte, que cada igreja local ela é governada por Jesus, de modo sobrenatural, de modo visível, ela é governada pelos membros, sem prejuízo de ser liderada pelos pastores e presbíteros e servida pelos diáconos, cada um exercendo a função para a qual foi chamada por Deus. Tá? Ok, esse é o ponto de número 2. Agora, vamos para a autonomia da igreja local. Chegamos na metade do nosso caminho. Bom, vamos começar com uma definição, assim como a gente fez nos outros casos. A autonomia da igreja local é a ideia de que cada igreja é livre para determinar sua própria agenda, independentemente de qualquer coerção eclesiástica externa. Tá? A CBI, a igreja local, ela determina o que é feito aqui dentro. E isso é uma descrição dessa autonomia da igreja local. Isso se dá por quê? Porque a Bíblia ela não demonstra nenhuma autoridade externa interferindo na igreja local. Isso não há em nenhuma parte da Bíblia. Nenhuma organização externa interferindo na nossa liberdade. E o que isso significa na prática? Tá? Eu vou trazer o que significa de forma positiva e negativa. Ou seja, o que isso significa é que a igreja elas têm liberdade de seguir a liderança do Senhor em sua adoração, em seu testemunho. Isso é definido pela igreja local. E o que não pode ser feito? Nenhuma denominação, convenção ou associação pode forçar uma igreja a fazer algo que ela não deseja fazer. Então, por exemplo, pensa numa igreja que faz parte da convenção, e a convenção tem uma doutrina antibíblica do nosso ponto de vista. E eles não podem impor essa doutrina na igreja local. Aqui na igreja local, quem decide são os membros. Os membros decidem o que ocorre na igreja local sob a liderança do pastor. Isso. Tá? Então, o pastor nos conduz e nos traz a orientação necessária, ensina a igreja através da pregação expositiva, e aí a gente se torna capaz de tomar decisões bíblicas, porque nós fomos munidos da própria Bíblia na pregação. Então, é assim que funciona. Ninguém de fora decide aquilo que a gente faz aqui dentro. Tá? Esse é um dos princípios batistas. Mas veja bem, será que esse princípio faz com que a gente viva isolado no mundo das igrejas? Será que isso, no mundo, né, será que esse princípio faz com que a gente não tenha relacionamento com nenhuma outra igreja? Não. Não é isso que esse princípio diz. Tá? Agora, eu lhes pergunto, já que ninguém pode interferir aqui, o que motiva o relacionamento
com outras igrejas? Não é retórica, eu quero ouvir vocês. O que motiva o relacionamento da CBI com outras igrejas? O que nos une é Cristo, somos todos uma família, somos todos irmãos. A importância de cooperar. Perfeito. Ok, então já tenho resposta suficiente. E é aí que eu queria chegar. Por quê? Existe uma resposta pragmática para isso. Eu vou me unir com outras igrejas porque assim eu posso fazer mais pelo reino. Isso parece bom, mas não é tudo. A gente não se une com outras igrejas somente com um propósito de ampliar a nossa atuação. A gente não segue o pragmatismo. Se a gente seguisse, a gente faria uma série de coisas aqui que a gente não faz. Vou fazer porque dá certo. Eu vou me unir porque unido a gente consegue viabilizar, porque eu alcanço. Não, não é isso que nos une. Na verdade, todas essas respostas que vocês falaram estão certas. Nós nos unimos porque somos irmãos, porque fazemos parte da mesma família, para a cooperação mútua, porque quando uma igreja passa por dificuldades, queremos estar lá para ajudar. Porque quando a gente passa por dificuldade, queremos ser ajudados. Quando a gente tem uma crise financeira, quando a gente tem uma crise moral, quando a gente tem uma crise de membresia, qualquer tipo de crise, ter as igrejas amigas do lado, isso é muito útil. Porque isso manifesta o que é o reino de Deus. Haverá o dia que não haverá mais nenhuma denominação, todos estaremos juntos com o Senhor. Então, isso já traz esses relances do futuro que um dia todos nós vamos viver. Tudo bem. A gente tem um olhar muito limitado, né? Quando eu estava pegando essas fotos aqui, todas essas fotos aqui são fotos históricas dos batistas aqui no Brasil, né? E aí eu achei muito legal, sabe? Tem um acervo histórico de fotos dos batistas de 1900 bolinha, assim, né? Então algumas eles são de 1915. Uhum. Está escrito na frente da igreja, né? 1700 anos. Uhum. Não sei quanto. Aí, bem assim. Eu achei muito legal, porque a gente se conecta a essas pessoas, né? O que não é necessariamente verdade, não é só não é para você bater, infelizmente. Seria bom ser reconhecido por isso. Uhum. É uma forma antiga, né? E a verdade é que nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja é universal, né? Então, a igreja de todas as igrejas, na verdade, não universal do reino de Deus, mas a igreja que abarca, né, todas as igrejas. E isso é muito importante de se conectar a isso, né? Fala importante de vocês. E quando eu vi essas fotos aqui dos batistas, eu pensei, falei, cara, que legal, né? Porque a gente é fruto disso, né? A gente decorre desse movimento. Então, homens e mulheres foram importantes na formação daquilo que hoje é a Igreja Batista. Então, essa conexão histórica é importante, né? A gente não está sozinho no mundo, né? Bom, perfeito. Então, eu vou aqui avançar para a liberdade religiosa, que já é o nosso quarto ponto, tá? É estratégico, né? Que eu vi gente bocejando, então não posso perder os irmãos. Então eu vou tê-los comigo, né? São 50 minutos, eu peço mais 10. Então, mais 10 a gente resolve isso
a gente conclui assim com qualidade tudo aquilo que a gente propôs falar hoje. Tá? Então, sobre liberdade religiosa, significa, em síntese, que cada pessoa é livre para seguir a sua consciência em questões religiosas, sem qualquer coerção ou qualquer imposição humana. Tá? Então, liberdade religiosa hoje é muito conhecida, né? Um direito fundamental. Isso é muito conhecido nos dias de hoje, mas já é um distintivo batista desde antes. Né? E essa liberdade religiosa, ela não está numa passagem específica, ela não está em um texto específico da Bíblia, mas ele pode ser inferido, ou seja, a gente pode chegar a essa conclusão a partir de alguns princípios. Tá? Então, por exemplo, o primeiro deles é da soberania de Deus sobre a consciência, de que o Senhor, somente Deus é o Senhor da consciência dos homens. Nossa consciência, portanto, não se submete ao poder civil, não submete tampouco ao poder religioso ou eclesiástico, e por isso nenhum desses pode nos constranger a crer. Não adianta que o Estado diga para você que você deve crer numa religião X, porque se Deus não convenceu a sua mente e seu coração, você não vai crer. Então, o Senhor, Ele é o Senhor das mentes, Ele é o Senhor da consciência. Então, impor a fé a qualquer pessoa, isso não é eficaz. Além disso, a natureza voluntária da fé. A fé, ela é uma convicção pessoal e livre. É bem verdade que nos bastidores a gente sabe que a gente é atraído por Deus, mas o que a gente vê é que homens se curvam ao Senhor. Então, Deus nos chama e nós vamos até Ele livremente, exercemos a nossa vontade. Não é como se fôssemos obrigados a crer, mas desejamos crer. E a gente, por isso, não pode impor que ninguém tenha uma fé como a nossa, ou a gente não pode impor fé a ninguém. Além disso, a distinção entre o reino espiritual e o poder civil. Não adianta, se o poder civil quiser impor a religião, porque o próprio Jesus falou que o reino dele não é desse mundo. Então isso é vão. Na verdade, a autoridade civil, ela não alcança a fé. Ela pode tentar, mas ela não alcança a fé, porque a fé está em outro plano. Então a autoridade civil não pode alcançar. E, por fim, o sacerdócio universal dos crentes. Já que temos acesso a Deus, ninguém pode se colocar entre nós e Deus para dizer como que a nossa consciência deve ir. Gustavo, gostaria de fazer só um parênteses aqui e falar uma coisa bem atual, né, que há pouco tempo que eu fiquei sabendo, pautado na liberdade religiosa, existe uma lei no Brasil, o qual a igreja evangélica não precisa fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa lei que protege Entendi. evangélicos que vão fazer casamento para pessoas do mesmo sexo. Tá? Não é obrigado. Entendi. Não vou conseguir opinar profundamente sobre isso, mas é isso. Bom, e olhando agora para a liberdade de consciência ou liberdade religiosa, ela é parecida com a autonomia da igreja local. Percebe só, a igreja local, como eu falei, a CBI, ela tem autonomia sobre si e cada indivíduo tem autonomia sobre si de alguma forma também. Então a igreja decide aquilo que ela vai testemunhar e adorar e cada um de nós decide em que vai crer. E toma essa decisão livremente. Então é como se a gente pegasse essa realidade da autonomia da igreja local, que acontece em nível corporativo, né, que acontece no nível comunitário, e aplicasse a vida dos crentes, dando liberdade a cada um a decidir naquilo que deseja colocar a sua fé. Tá? Vamos lá. Agora eu vou trazer um rápido desenvolvimento histórico, que é a nossa reta final. Então, vou trazer aqui 4 pessoas, 4 homens de Deus que construíram isso para a gente chegar onde a gente está hoje. Tá? Primeiro, esse Thomas Hughes, ele foi um dos fundadores da primeira Igreja Batista de Londres e ele defendeu publicamente a liberdade religiosa universal, inclusive para não cristãos. Tá? E isso é óbvio, né? Mas o óbvio às vezes a gente tem que reforçar. Então essa liberdade ela se aplica a todos, não somente a nós, né? Não tem como a gente querer ter esse benefício. Ele escreveu o seguinte, vejam bem: pois os reis são mortais
e não deuses. Portanto, não tem poder sobre as almas dos súditos, nem para fazer leis para a religião, nem para ordenar ou proibir a religião de qualquer pessoa. Ele fez isso na Inglaterra absolutista, né? Tinha um monarca no poder quando ele fez isso e foi preso e morreu na prisão, né? A gente não esperava algo diferente. Ele foi contra o Estado absolutista e sofreu as consequências disso, mas de levantar algo com um valor tão grande, que é essa liberdade, essa independência. Tá? Outro agora é John Smith, né? A consciência guiada pela escritura, desculpa. Também. Ele estava junto com esse anterior aqui, era um parceiro do anterior. E ele enfatizou que a autoridade final da fé ele está na Bíblia e na consciência iluminada pelo Espírito Santo. Então, o que acontece? Ele rompeu com a igreja da Inglaterra e formou uma comunidade baseada no livre exame, ou seja, na liberdade de cada um de analisar as escrituras por si só. Tá? E aí ele vinculou essa liberdade de consciência com sola escritura. Tá? Então, ele fez essa conexão também, teve esse papel importante. Terceiro lugar, Roger Williams, batista dos Estados Unidos, ele tornou essa liberdade um fundamento político. É muito interessante porque ele foi expulso de uma colônia puritana de Massachusetts por defender a separação entre igreja e Estado. E aí ele fundou a colônia de Rhode Island, e onde nenhuma pessoa seria perseguida por conta da sua fé. Então, ele foi expulso, fundou sua própria colônia, e aí ele aplicou aquilo que ele tinha falado, a separação entre igreja e Estado. Tá? Ele falou o seguinte, muito interessante, a imposição da religião destrói a religião. A fé forçada é uma abominação diante de Deus. Então, um crente falando isso, e essa é a nossa posição, ninguém deve ser forçado a crer, deve ser convencido, uma livre convencimento, né? E aí esse foi o primeiro a implementar em território americano. E, por fim, John Leland, ele teve uma participação importante, porque ele participou da redação da Declaração do Direito dos Cidadãos dos Estados Unidos, né, um documento muito importante para eles, em 1791, onde ele elaborou a respeito dessa liberdade, dessa separação entre igreja e Estado. Ele falou o seguinte no seu sermão: o governo não tem mais a ver com as opiniões religiosas dos homens do que com os princípios de matemática. A fé deve ser livre ou não é fé. Então, assim, deixou bem claro, né? Porque ninguém tem dúvida de que o governo não vai interferir na matemática, porque está posto, aquilo ali não diz respeito ao governo. Então, ele utilizou esse exemplo para deixar claro que também a religião não diz respeito ao governo, tal qual a matemática. Né? E agora, irmãos, para concluir, nos últimos tempos, a liberdade religiosa ela foi compreendida como um direito humano fundamental. Como eu falei, isso é muito comum para os nossos tempos, né? Entender a liberdade religiosa. E a gente se une a essas pessoas. As nossas convicções nos unem a elas, mas a gente entende que, na verdade, as nossas razões são distintas. Aquilo que nos motiva não é o mesmo que motiva, por exemplo, um político que fala sobre liberdade religiosa, não necessariamente, mas a gente se une porque é um propósito nobre e faz parte dos distintivos cristãos. A gente é movido pela liberdade que os cristãos devem ter de proclamar Cristo aos não cristãos e fazer discípulos de todas as nações. Nós pleiteamos esse direito. Nós devemos ter essa liberdade de fazer a mensagem de Cristo alcançar todos, sem nenhuma intervenção do Estado, sem nenhuma interrupção, e por isso a gente é a favor, e a gente é um dos nossos distintivos, a liberdade religiosa.